Ela é especialista, ela vai dar dicas de tecidos, pintura. Tudo bom, Si? Tudo bem, Tati. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada pela peça que você nos cedeu para sortear. Tenho certeza que quem ganhar aí vai ficar feliz. E eu tô adorando porque eu tô vendo que você já trouxe vários tecidos e o pessoal em casa tem muita dúvida. Tati, essa pintura que a Simone faz, que ela desenvolve, nessas peças delicadas, mas em quais os tecidos, quais são as opções que eu posso ter? E ela vai explicar agora tintim por tintim. Isso mesmo. Eu agradeço o convite, Tati. Sempre um prazer. Prazer é Tá? nossa. Então, eu trouxe aqui, olha, alguns tecidos que eu costumo usar. Tá? Legal. Ô, Si, eu fiquei até curiosa, quanto tempo que você já desenvolve essa técnica? Porque no programa você já fez um bom tempo, Já tem um bom né? tempo, tem uns 12 anos mais ou menos. Legal. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a seda, tá? Olha, tecido Seda é bem... linda, né? ele tem um leve Bem fino. brilho, ele é bem macio, né? Então, todas essas técnicas de pintura que eu ensino aqui, dá pra fazer na seda, tá? Então, tem que ser um tecido bem fininho e transparente. Aqui eu tenho o cetim. Ele é um tecido um pouquinho mais grosso, olha. De um lado ele é brilhante, né? Tem esse brilho. E do outro lado ele é fosco, tá? Eu posso usar dos dois lados, tá? Eu já fiz trabalhos usando o lado fosco e o brilhante. Dos dois lados dá certo, então, tá? seda, cetim. Cetim, esse aqui ele é um pouco mais grossinho. Vou pôr pra cá. Esse aqui é o voal. O voal ele é mais transparente, ele né? é bem mais transparente, é um tecido bem fácil de encontrar, né? Bem em conta também. Tá, eu uso, dá para usar para fazer cortina, toalhinha de bandeja, tem várias aplicações. Inclusive, entre as opções aqui que a gente está mostrando, o voal acho que é o mais em conta, né? É o mais em conta, esse é o mais em conta. Aqui eu tenho o crepe, eu conheço como crepe Koshibo. Ele também tem uma transparência, mas é um pouco menos. Tá. Né? O voal é mais transparente. O voal né? é mais transparente. Esse aqui dá para usar para fazer jaqueta, para fazer calça. Eu uso também nas bolsas toalhas, também tem bastante aplicação. Legal. E esse, que é o que eu mais uso, que é a musseline. O pessoal conhece também como chiffon. Chiffon ou musseline? Tá? É um tecido sintético também, né? E também tem bastante transparência. Então, para saídas de praia, eu recomendo esse aqui. Musseline. Musseline, tá? Musseline ou chiffon. Então, são esses tecidos, sempre tecidos finos. Eu agradeço por você trazer, viu? É bom porque pede, todo mundo pergunta, né? Muito bom. Então, você também procurando numa loja de tecido, né, da cidade, pegar uma fácil de encontrar. É bem facinho de encontrar. Antes da pintura, dica em relação ao bastidor, que o pessoal também tem muita dúvida. Se vou até ficar aqui desse cantinho para você ficar mais à vontade aí. Essa peça grande aqui normalmente eu trago aquelas fundos de tela, né, de moldura. Hoje eu trouxe o bastidor regulável, tá? Então eu preciso de 4 madeiras e elas têm esse recorte aqui, tem olha, vazado vazado no meio, isso. E a gente usa parafuso, né, arruela e aqui o ganchinho para rosquear, tá? Legal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou esticar o tecido, né? Normalmente eu prendo as 4 pontas primeiro, tá? Então aqui eu tenho o tecido, a tachinha, o bastidor ele tá solto aqui, ó. Aqui ele corre para um lado e para o outro, tá? Então, eu coloco ele aqui na pontinha, olha, perto. E aí eu vou puxar, olha, para esticar. Dá para perceber que tá esticando bem? Sim. Eu seguro aqui embaixo, olha, e só rosqueio. Esse você mandou fazer? Se a gente já compra assim no mercado? É difícil encontrar, para falar a verdade. Eu mandei um marceneiro fazer para mim, tá? Esse é simples também, né? É a madeira com esse vazado no meio. São 4 madeiras, você pode mandar fazer do tamanho que você quiser, tá? Esse aqui que eu tô usando agora, ele tem 1,20 por 1,20, tá? Os que eu uso no ateliê normalmente para fazer camisão, peças maiores, eu faço com 1,70, 1,80, tá? Para poder esticar bem o tecido, tá? São tecidos maiores. Então eu tenho que prender bem, olha.
vai um pouquinho a ponta do dedo. Mas Pressionar, dá, né? isso, olha, ficou bem esticadinho, tá? Ele tem que ficar suspenso e não encostar na mesa, tá? Então, esse é o primeiro passo. Aqui embaixo, não sei se vai dar pra mostrar, olha, eu tenho um risco. Dá sim. Tá? Isso. Fiz um desenho num papel. E aqui eu vou usar um delineador incolor. Normalmente eu uso aquele preto, né? Pra dar o contorno. Dessa vez eu vou usar o incolor, tá? É a mesma coisa, olha, tem um biquinho. Delineador têxtil. Delineador têxtil. Então, ele vai isolar o espaço. E como ele é incolor, eu não risco o tecido com o lápis. Eu coloco o risco por baixo e vou contornar. Ah, você já contorna direto com o delineador. Porque depois que eu fizer a pintura, eu vou lavar esse tecido e esse delineador ele vai sair. E vai ficar o contorno branquinho do próprio tecido. Se eu risco com o lápis, aí fica marcado, né? Não fica tão legal. Olha. É legal porque todos esses tecidos que você mostrou, inclusive como opções, né? Eles têm a sua transparência, mais ou menos, mas a gente consegue então desenvolver bem a técnica. Mas se a proposta for a saída de praia, a saída de banha, o ideal é musselina, né? Você prefere usar musselina? Isso, eu prefiro o musseline. Ou chifon, né? Chifon, Tem algumas lojas que falam de chifon. Então, lembrando que eu preciso fazer o contorno todo e não posso deixar falhas, né? Não posso deixar buraquinhos. Que a tinta que a gente vai usar aqui é uma tinta líquida, tá? Senão ele vaza. Tá? Então, contornei todo o meu desenho. E aí, o ideal, Tati, é esperar secar, tá? Esse contorno. Rápido. É coisa de meia hora. Se tiver frio, demora um pouquinho mais, mas não muito, tá? Então, olha, aqui eu tenho já uma flor contornada. Tá sequinho, né, o meu contorno. Não sei se vai dar pra mostrar que ele fica bem transparente. Dá pra perceber, sim. Dá pra perceber. E ele fica um relevo, olha. Se você passa a mão, você sente o relevo. Bem discreto, mas bem dá pra discreto, sentir. mas dá pra sentir. Então, eu vou usar um pincel de cerdas, tá? E eu vou molhar aqui na água. E eu vou molhar toda a flor, olha, por dentro da flor. Posso chegar bem próximo ao risco. Molho bem aqui. Mais um pouquinho. A flor é grande. Tem que molhar bem. Isso. Aqui eu vou usar a tinta, sempre lembrando, olha, a tinta é bem líquida e ela fica bem concentrada aqui no fundo da peça, do frasco. O pigmento, né, ele desce. Então eu dou uma batida assim para misturar. E aí eu preciso colocar num potinho. Líquida. Você vai usar as 3 cores? Vou usar, você coloca. Coloco, pode deixar. Aqui, olha, eu vou usar um outro pincel de cerdas, um pouquinho menor. Tá. Lembrando que a tintura aí para tecidos finos, você usa a aquarela silk, né? Aquarela silk. Que é tinta para tecidos finos, exatamente, ela é própria para esses tecidos, tá? A fixação dela é a frio, é só esperar 72 horas para poder lavar, que ela não sai mais. Você pode lavar normalmente que não sai, tá? Então, sempre hidrato o pincel, posso dar uma secadinha aqui. Pego a tinta, lembrando que é sempre pouquinha tinta que a gente usa para essa pintura. Se quiser tirar o excesso aqui no papel também pode. Com o pincel em pé, no centro da flor, eu vou fazer um círculo, olha. Se eu quiser deixar um pouquinho mais forte, eu posso colocar um pouquinho mais. Como tem bastante água,
esse miolinho, ele vai abrir um pouco, tá? E aí vai ficar, depois que secar, vai ficar um miolinho aquarelado. É uma pintura bem rápida, Tati, bem fácil, facinho, né? Então, olha, aqui eu tenho a minha esponjinha, né? Eu sempre uso. Vou molhar aqui, olha, em volta da flor. Molho bem. Venho com um pincel um pouco maior. E vou fazer com o mesmo ocre e ouro aqui, olha, eu vou fazer um sombreado. Coloco ele aqui, olha. E venho espalhando. Uma dica importante para dar aqui, Tati, como é uma peça, tem vários lados aqui a flor, eu começo, faço um lado, espalho, dou a volta, faço o outro lado. Se eu for dar toda a volta até eu chegar aqui, essa parte ela já secou. E aí fica manchado, tá? Não fica tão legal. E eu faço isso no contorno todo, tá? Aqui eu vou deixar assim, vou dar uma aquarelada aqui só pra... Sempre fazendo esse caminho, né? Depois eu venho pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá. Isso, vou fazendo por partes. Não dá tempo de secar. Aqui, ó, vou até deixar, ó, mostrar aqui, ó. Aqui tá secando já, olha. Ele vai criando uma ranhura, tá vendo? Tá? Então, aqui... É que aqui a gente, pra ensinar, acaba fazendo mais devagar. Em casa o pessoal até... faz um pouquinho mais rápido. Desse lado aqui, olha, eu tenho umas folhas, tá? Que eu risquei com um lápis. Então, vou usar um pincel também de cerdas, aquele que é recortadinho, tá? Com a tinta azul marinho. Aqui eu tenho que tirar bem o excesso. Pincel em pé. Não sei se o pessoal em casa viu, mas ela tirou o excesso num pedacinho, viu, gente? De guardanapo de papel, de tecido, onde você pegar um estiver. pedacinho aqui pra mostrar, olha. Aqui que ficou essa marca, assim, que até secou. Como que eu vou consertar isso? Então, você dá uma disfarçada, tá? Você só pode umedecer de novo? Umedece de novo, né? Depois que tiver seco, umedece de novo e continua. Aí você pode puxar um arabesco em cima, porque fica marcado, não tem jeito, tá? Olha, aqui eu vou fazer umas listrinhas e nesse sentido aqui também, olha. E aí contorno a folha, sempre com pouquinha tinta e o pincel em pé, tá? E aqui posso dar uma sujadinha, olha, para preencher o restante da flor. Essa faixa aqui eu passei o delineador também e depois só pintei com o azul marinho, tá? Deixa eu tirar o excesso aqui. E aqui, olha, só com o pincel em pé, você dá o contorno da folhagem, tá? Seco, depois que estiver bem sequinho, aí retira do bastidor, tá? Eu trouxe até uma... Aqui a sugestão das pétalas... Elas vão ficar... Você deixa ela... Elas vão ficar na cor do tecido mesmo, elas vão ficar brancas. Eu vou fazer só o miolo e esse sombreado na lateral. Depois na peça pronta, dá pra ver bem direitinho, só o contorno. Tá aqui na frente, sim. Tá ali do outro lado. É a do manequim? Wilson, pega por favor o manequim. Isso, aí dá pra ver bem o contorno da flor. Legal. Podem passar aqui mesmo, meninos, não tem problema. Franz, 1 minuto de celebridade no Mulher.com. Gente, esse é o nosso Francis. O faz tudo, competente, ágil. Obrigada, Francis. Pode vir aqui, sim. Aqui, gente, a peça no nosso manequim, mas eu vou até abrir pra gente conseguir mostrar o desenho. Isso, tá. Né? O pessoal vai perceber melhor. Essa é uma peça, uma frente única. Ó, pode puxar aqui. Não precisa tirar, Tati. Isso. Você pega uma ponta e abre a outra? Ah, legal. Dá pra ver bem. Dá pra ver bem. Então, as flores, você percebe o contorno dela pelo sombreado de fora. Tá? E a folhagem aqui embaixo também.
Adorei. Isso. Primeiro, então, a gente usou o delineador têxtil para o contorno. Isso. E aí a aquarela silk para fazer a pintura nos tecidos finos. Exatamente. A saída de banho, a saída de praia, a sugestão é do musseline ou do chiffon, como algumas pessoas conhecem. Deixa eu só aproveitar. Você me ajuda? Claro. Eu quero mostrar esses outros desenhos, enquanto a gente vai divulgando os contatos da Simone. Aqui a técnica São é bem, ideias, né, pra bem quem tá em casa. parecida. Nossa, ficou bem Esse bonito modelo esse. de saída de praia sai bastante, o pessoal fica bonito, né, no corpo. Adorei. Deixa eu Fica pegar bem mais legal. um. A gente tem ali o último minutinho. Tá, Essa costura de acabamento, como é que você faz? Então, eu tenho duas costureiras que que legal, gente, me ajudam, aproveitando para mandar beijo para elas, e a Sônia e a Rosângela, que se não fossem elas eu não dava conta. Aqui só faz aquela dobrinha e colocou um barbante ou um elástico, né? Ó. É um cordãozinho, essa é uma calça, a pintura é bem parecida com o que eu trouxe hoje. E da canga aqui, gente, se vocês puderem mostrar rapidinho pra gente sair pro intervalo, a costura. É a costura simples mesmo, só de Isso, acabamento. passa o overlock e faz a viradinha na máquina reta. Tá aí. Muito obrigada. Se tem alguns beijinhos rápidos. O Luiz Isso. Maridão tá acompanhando, a Sônia Rosângela e a Odalgia. Odaleia. Odaleia, de Brasília. Obrigada, viu, Odaleia? Beijo. Obrigada, Obrigada, Cí. Tati. Gente, intervalo rapidinho, estourou o bloco, mas na sequência eu volto com mais dicas.